ela tinha 2 irmãos. Uma irmã faleceu há mais de 40 anos. O outro irmão dela está vivo. Em dado momento, aproximadamente 40 anos atrás, ele resolveu o imóvel alocado. E ele comprou, só que ele fez eu vou ter que falar toda a verdade, né? Até para ser bem orientado nesse sentido. Não, fica bom. Ele comprou, e porque ele, até para assim, a noivo, para que a esposa dele não tivesse nenhum direito ao imóvel, ele fez a escritura pública em nome da mãe, só que não registrou no cartório de imóveis, compreendeu? Entendi. Antiga... Ele fez a escritura pública do imóvel no tabelião de notas, mas não registrou no cartório de imóveis, ou seja, no cartório continuou na matrícula o antigo proprietário, não é isso, doutor Sérgio? No antigo proprietário, justamente. É o que acontece. Só que todo mundo sabia que a casa era dele e ninguém questionava isso. Até a irmã que faleceu 2 anos depois que ele comprou a casa, aí essa irmã deixou 3 filhas pequenas que ficaram sob os cuidados dessa avó e da avó da minha esposa, que era filha dessa matriarca. Entendeu? Entendi. E aí essas meninas cresceram e a última saiu há 25 anos da casa. Todas saíram e elas tinham ciência que a casa pertencia a esse tio, que havia passado em nome da mãe. O que aconteceu? Essa matriarca, ela tinha muita preocupação com essa filha dela, que tinha sobrevivido, cuidava dela, e ela via que a filha ficasse amparada, ia muito perto da casa, queria ficar na casa, não é? E aí o que ela propôs? Para que a filha, né, no caso a filha da avó da minha esposa, que era neta dessa matriarca, que já estava numa condição financeira melhor, pudesse do tio dela, que era o filho da matriarca. Aí ela disse, tudo bem, vamos fazer um sacrifício aqui, e comprou. Só que ela ia dar toda aquela problemática de herdeiros, tal, teria que todo mundo assinar. Não foi feito nada, foi uma questão, transmitiu dinheiro para ele, e ele transmitiu a posse, né, para ela. Todo mundo sabia que ela tinha comprado, todo mundo estava ciente, inclusive ele declara isso, o senhor que havia inicialmente pago por esse imóvel. Só que uma neta que seria a herdeira correta, né, que a mãe tinha morrido, ela questionou isso. Ela ajuizou uma de inventário, essa ação de inventário tramitou, as partes foram intimadas para comparecer a audiência de conciliação, exceto uma que mora na Alemanha, ela não foi. E essa senhora, por ela ter fobia de sair de casa e tudo, não tinha nenhum interesse em nada. Então também ela não foi a essa. O juiz transformou em parlamento, sem anuência das partes, e no dia seguinte já sentenciou. Tá? Ninguém foi citado, ninguém foi intimado da sentença, não houve, até porque. Falhou um pouquinho, Sérgio. Está me ouvindo, doutor? Agora voltou normal, viu? Houve uma queda de sinal, mas agora voltou normal, tá? Então a segunda demanda foi uma ação de extinção do condomínio, né, com pedido de alienação judicial. Ela também foi citada via AR, apesar da autora saber que ela é analfabeta e tal, deixamos correr, porque a citação é nula, de pleno direito, compreendo eu, porque o analfabeto precisa ser citado na forma do incapaz, 247.2 do Código de Processo Civil. Verdade. Ela sabe que ela é analfabeta, Verdade. ela é cega dos 2 olhos, né, não está bem psicologicamente, mesmo situação psicológica que piorou depois da morte da mãe, que ocorreu em 2021. Ocorre o seguinte, a situação fática, ela mora na casa há 45 anos, pagou pela casa, tem como comprovar isso, o irmão dela confirma toda essa história, só que essa casa, ela não tem, o registro no cartório de imóveis é da antiga proprietária de 78, não é? Tem uma escritura pública que não foi registrada em cartório de 82 para a matriarca, que nós não apresentamos, e eu estou inclinado a não apresentar isso aí, porque eu acredito que estaria
estariam preenchidos os requisitos para uso capião extraordinário. Mas aí, como o direito é como medicina, não é uma ciência exata, e cada um tem sua especialidade, não é a minha. Aí por isso que eu estou mantendo contato com o doutor. Não sei se me expressei bem, se consegui ser entendido. Eu falo muito rápido até para o doutor fala, eu queria até parabenizar, o doutor fala muito bem, tem uma entonação de voz muito boa, viu? O doutor tem até qualidade para fazer como locução, né? Locução de rádio, né? Então, parabéns, doutor. Aproveite mais isso. Se alguém lhe falou algo diferente, que fala, não, ficou com dor de cotovelo da voz do doutor, viu? Obrigado. Gentileza sua, viu? Doutor, me fala uma coisa. Hoje, a ideia é proteger ela, né? Porque a posse ela tem. A posse ela tem. A posse ela tem. A posse ela tem. O direito de habitação também, eu penso que sim. É uma senhora incapaz, idosa, cega dos 2 olhos. Quer dizer, não é justo ela ter morado esse tempo. Os últimos 25 anos, ela morou na casa sozinha com a mãe e cuidava exclusivamente da mãe. As contas de água, de luz, tudo quem pagava era ela, por meio dos descendentes dela, né? Que é a mãe da minha esposa, e a minha esposa e o irmão dela que dão assistência. Então, agora, as reformas, ela quem fez na casa, úteis e necessárias, porque uma caixa d'água colocou, estava precisando uma reforma útil. A casa estava com goteira, ia cair e tal, ela fazia sempre uma reformazinha. Então todo mundo, na verdade, ninguém questionava isso. Essa neta questionou, e eu vou dizer até o porquê. Eu e minha esposa tivemos que testemunhar contra ela num processo de adoção em que ela perdeu o poder familiar da filha. Infelizmente, nós tivemos que testemunhar, e a testemunha não é contra ninguém, é a favor dos fatos, da verdade. Então, ela ficou muito chateada em decorrência disso. Né? Então ela pegou, o que é que ela pegou? Aí é justamente isso, que ela fez o inventário baseado nisso. A documentação que ela juntou foi um registro de IPTU em nome da Decustos, da matriarca lá. Né? Esse tipo de registro, o doutor deve saber melhor do que eu, e se eu estiver errado, por favor, me corrija. Qualquer pessoa pode registrar, até porque na época, por uma questão de logística, ela era a única que tinha um documento na casa. E o filho dela, que estava morando em outra casa, não queria colocar em nome dele por razões óbvias. Ele não queria que a esposa amanhã questionasse, né? Amanhã ou depois. Então tem um registro de IPTU em nome dela. Né? Mas qualquer pessoa, porque o interesse do erário público é arrecadar. Eles queriam regularizar a questão tributária e receber. Né? É a única coisa que tem em nome dela relativa ao imóvel. E foi o que eles utilizaram no inventário. Agora, doutor, eu vejo uma grande saída, porque é uma realidade, né? O uso capião. Porque ela tem 25 anos de posse. Talvez o uso capião de 36 espécies, o extraordinário, do 1238... Teria uma adequada. Eu não faria o extrajudicial, não, porque o extrajudicial a gente sabe que temas polêmicos, contraditórios, eles não fazem. Não, tudo bem. Doutor, só abrindo um parênteses para que eu possa esgotar essa questão, o senhor... Tá bom. A questão da uso capião. Ela residiu, e essa senhora era moradora da casa, né? IPTU em nome dela, tudo, residiu na casa com ela e faleceu em 2021. Então, o interstício aí desse período aí da posse exclusiva pode ser contabilizado mesmo com essa senhora morando na casa do IPTU em nome dela? Pode, viu, doutor? Pode sim. Na verdade, mesmo que alguém tenha morado com ela, isso não tira a posse ativa dela, a posse qualificada dela para uso capião. E a questão do IPTU seria um óbice, é isso? Também não. O Supremo decidiu, e o Superior Tribunal de Justiça, nós temos um julgado bem legal também, de fato, nós não precisamos ter a água no nome, a luz, o IPTU ou ITR, né, os tributos, para conseguir fazer uso capião. Na verdade, a gente consegue fazer uso capião a partir do momento que eu prove a posse. Tanto é que é muito comum no Brasil a gente ganhar uso capião, às vezes sem ter pagado uma água, uma luz. Terreno é muito comum, imóvel rural, né, porque não tem água, não tem luz. Então a saída é o quê? Fazer declarações. Porque como ela é uma senhora, eu imagino que vizinhos, não todos, né, mas algumas pessoas assinem uma declaração dizendo... Inclusive o irmão dela, que é o suposto herdeiro nessa ação de inventário, ele declara isso, que ela pagou, por meio dos descendentes dela, pagou a ele o imóvel que ele tinha comprado. E até ele explica, né, que
por uma questão de logística, ele explica que permitiu, porque ele já contestou ela não ainda, porque ela foi citada de forma nula, a gente está deixando isso né, largado lá para a gente fazer a ação de uso capião e a ação anulatória no inventário, que seria necessário até para desconstituir a questão da extinção. Né? Anulando lá, não teria mais como estar pedindo extinção nem nada. Então, ele declara isso e na contestação dele, ele sim foi citado da forma adequada, de forma válida, ele alega que vendeu para ela e por uma questão de logística naquele momento, a mãe dele teve o nome dela registrado junto à prefeitura, que a prefeitura fiscaliza, né? Então veio e tal, foi a explicação que ele deu. E na realidade foi isso mesmo, doutor. A princípio ele tinha interesse de passar para a mãe, foi o que ele fez, e aí 2 anos depois, como a mãe tinha perdido a filha e só tinha ficado a outra filha em casa, que é a avó da minha esposa, viúva, né, sozinha, a filha dela tinha casado, depois teve os 2 filhos, que são um a minha esposa e o outro meu cunhado. Ela queria que os descendentes dela pudessem adquirir o imóvel para que ela permanecesse no imóvel. Nada mais do que justo. Houve uma situação... Ela tem essa preocupação também, né, doutor? Dessa inventariante, que ela foi nomeada inventariante, não sei se o fato daquela que teria o direito de estar ocupando o imóvel deveria ser, foi preterida como inventariante, não sei se ela, o fato de não ter ingressado num prazo adequado, se ela perdeu essa condição de ter a preferência como inventariante, mas essa inventariante aí, ela inclusive cometeu violência doméstica, tem medidas protetivas de urgência decretadas em desfavor dela e em favor da avó da minha esposa e da própria minha esposa, porque ela estava tentando extorquir mediante ameaça. Nossa. Que minha esposa deveria pagar um valor vultoso. A casa tem valor simbólico, doutor. A casa não vale mais que R$100 mil. É um valor mais afetivo do que qualquer outra coisa. É uma casa de largura de 4 metros e pouquinho e 29 metros frente fundo. Um desses aí pertence à rede ferroviária, que já tem os capião, mas fica colado ali no trem, é uma coisa muito simples. E assim, eles eram muito unidos, eram pessoas pobres, camponeses, né, que vieram de outra cidade do interior de Alagoas e foram morar nessa cidade maiorzinha. E aí, primeiro, eles locaram essa casa. Aí, com muito sacrifício, esse tio da minha esposa, que é o irmão da avó dela, ele comprou essa casa. Mas aí ele queria garantir que a mãe não fosse amanhã ou depois despejada, retirada do imóvel, até porque a esposa dele é uma pessoa de personalidade difícil e tal. Aí ele escriturou o nome dela, mas não registrou em cartório de imóveis. Mas depois ele fez esse acordo de cavalheiros, né? Porque não redigiu nada nesse sentido, até porque não dava, porque estava em nome dela, ia ser uma burocracia e tal, aí pagou tudo a ele, e estava todo mundo de acordo informalmente, né? Todo mundo anuiu a isso, todo mundo tem ciência disso, inclusive ela, que essa senhora comprou a casa. Agora está a senhora com o direito de moradia, que eu entendo que é supra direito, né, de posse ou de propriedade, direito de moradia. Tem relatório psicossocial nesse processo aí de medidas protetivas, falando que ela não pode ser retirada da casa, porque vai ser uma morte para ela. Imagina uma pessoa idosa que morou ali na casa quase 50 anos e cega, que a referência é o lugar onde a pessoa está. Então, por uma questão de dignidade da pessoa humana, ela tem o direito de moradia no mínimo. Verdade. Se discute outras questões. Então, vai ser a contestação, uma das teses da contestação na extinção. Vamos entrar com ação anulatória e, paralelamente a isso, estamos pensando na ação de uso capião. A minha dúvida era que, mesmo se amanhã ou depois se entendesse, não, ela era a posseira da casa, a de cujos. Se o fato dela ter residido com ela, e se isso fosse reconhecido, declarado, não iria obstar a posse exclusiva, porque eu ainda não estou muito claro o conceito de posse exclusiva para a jurisprudência. Doutor, de fato, nós tivemos uma alteração jurisprudencial e também muito doutrinária também. De 15 anos para cá, na verdade a partir da Constituição de 88, mas de 15 anos para cá, a posse para uso capião, nós tivemos uma abertura. A posse qualificada para uso capião ela pode ser direta, indireta e alternada. Era muito comum a gente perder um uso capião, porque eu não moro, eu também não resido, eu não tenho comércio, e eu tenho a chave no bolso, eu faço manutenções e benfeitorias. Era muito comum o juiz julgar improcedente, né? Dizer, não, então você não tem a posse,
Mas a partir do momento que você prova as benfeitorias e manutenções, é a posse alternada, né? Casa de praia, veraneio, chácara, rancho. Em relação à coposse, também era objeto de muita discussão, né? Eu tenho coposse com você, se eu fizer os capéus só no meu nome, tá errado, né? Eu não teria direito, não. Na verdade, podem morar 10 pessoas no imóvel. Se um decide fazer os capéus só no nome dele, é possível, né? É possível sim, porque a posse chegou à conclusão, conforme enunciado 492, que é um direito sui generis. Então, não é um direito personalíssimo, não ficar preso à pessoa ou à quantidade de pessoas que ficam naquele imóvel, né? Então, o doutor pode, para reforçar isso, o doutor pode reforçar utilizando isso, o enunciado 492, deixando claro que a posse é o direito... Eu já ouvi seu vídeo, um vídeo seu falando sobre esse enunciado. Esse enunciado, ele trouxe um novo conceito de posse, né, e ajudou, influenciou muito nos campeões nas possessórias. Em relação ao direito de fazer os campeões dela, dá para usar o RESP, o recurso especial 16.31.859 também, né? Que é aquele recurso que fala que tem direito, o herdeiro tem direito de fazer os campeão. O direito não só do herdeiro, mas qualquer conexão. Eu não estou ouvindo. Não? Voltou? Voltou? Alô? Não? É que tocou o seu telefone. Eu vou tirar você da plataforma para entrar novamente, doutor. Só um minutinho, tá? Eu não tive como tirar. Aqui, agora sim, deu certo, doutor. Doutor Sérgio, quando toca o telefone, a plataforma derruba, né? Por questões de segurança. E o doutor, como eu tenho certeza que toca muito o telefone do doutor, ligou na hora errada, né? Fica tranquilo, então, doutor. E aí a minha geração da máquina de escrever, eu não sei como impedir isso, doutor. Normalmente, o que eu faço? Às vezes é colocar no modo avião, quando é no celular. Aí ajuda. Mas aí precisa ver o celular, a configuração, porque senão também não funciona o Wi-Fi, né? Também não funciona pra gente. Tem isso também. Doutor, faz os campeões sim. Nós temos, em relação à coposse, enunciado 492. Em relação ao direito dela, de conexão de inventário e herança, dá para usar muito bem o julgado, né? O julgado do Superior Tribunal de Justiça, que fala a possibilidade de uso campeão, o julgado 16.31.859. Em relação à deficiência dela, não que isso vai fazer ela ganhar o campeão, mas dá para trabalhar em tópico, né, na PES, dizendo que é dignidade da pessoa humana, né, e função social da propriedade, que ela exerceu a função social da propriedade e o imóvel para ela é dignidade da pessoa humana porque ela consegue se locomover dentro do imóvel porque ela mora há muitos anos. Não é requisito, mas eu acho que como fundamentação no processo, o que o doutor falou é espetacular, né, trazer essa evidência, né. E até... É o direito de moradia, é o direito real de habitação, né? Por essa questão de dignidade da pessoa humana, eu acho que, no mínimo, enquanto ela viver, não vai tirar ela do imóvel, não seria justo, né? E o doutor consegue fazer uma conexão no sentido até de pré-questionar, né? O doutor talvez abra um tópico do pré-questionamento, que caso ocorra uma improcedência do pedido... Esse direito constitucional... uma afronta à função social da propriedade e à dignidade da pessoa humana, né? Ou seja, o doutor já deixa o uso campeão blindado. Se precisar recorrer para terceiro grau, já tem a tese do recurso especial extraordinário pronta, né? Pronto, ótimo. Doutor, outra dica também. A esse inventário, o caminho seria a ação anulatória mesmo. Porque ela não foi, em nenhum momento ela participou dessa audiência de conciliação para que o juiz convolasse de um arrolamento de um inventário para um arrolamento sumário, sem a presença e anuência dela. Ela só foi intimada
por oficial de justiça para comparecer à audiência de conciliação. Não foi, porque ela tem fobia de sair de casa. Não foi nenhuma desídia da parte dela. Não, ela não sai de casa, ninguém tira ela de casa. Isso foi consignado no relatório da equipe. O doutor entende que foi uma simulação, né, doutor? Uma simulação, né, em relação... Oi? O doutor, o contexto dessa anulatória, o doutor está pensando em virtude da simulação, não é? Sim, não. Olha, eu penso o seguinte, a anulatória, ela não estava presente para anuir nessa audiência de conciliação. Então, não estavam todos os supostos herdeiros, muito menos ela. Então, eu entendo que o juiz não poderia converter a ação de inventário em arrolamento sumário, sem anuência de todos. Ela não estava lá. E assim, o rito normal seria, depois das primeiras declarações, as partes serem citadas. Ela não foi citada em nenhum momento, sequer ela foi intimada da sentença. Não houve intimação da sentença. Se o doutor conseguir trazer a palavra simulação, eu abriria a mão da anulatória, porque a anulatória, ela é uma açãozinha mais traiçoeira, eu falo, né? Açãozona, né? Porque é uma bela de uma ação. E nós caímos naquela prescrição de 4 anos, né? Se o doutor conseguir jogar para simulação, o doutor conseguir evidenciar isso... Isso tem 1 ano, viu, doutor? Isso tem 1 ano. Tem 1 ano, né? Mas por questões de segurança, como a ação declaratória de nulidade ela é mais aberta para o doutor trabalhar, se o doutor conseguisse abrir um tópico da simulação, alguma coisa nesse sentido, é mais fácil o doutor ter sucesso. Então seria uma ação de declaração de nulidade. De nulidade e um tópico da simulação. Mas a simulação aí é justamente, minha cultura é pouca. Seria em qual aspecto? Qual seria a tese? Na verdade, o doutor pode trazer a informação, né, que foi feito sem o conhecimento dela, que houve uma simulação, houve uma omissão declarada, houve má fé, que houve, né? Que houve, de certa forma houve. E o doutor utilizando a ação declaratória de nulidade, eu sei que as duas ações têm o mesmo objetivo. Mas houve má fé no caso da inventariante, por entrar com a ação sabendo de que tinha sido feita uma negociação? Seria isso? Seria isso. E o doutor deixando de lado a anulatória e trabalhando com a ação declaratória de nulidade, é uma ação que o doutor consegue trabalhar com mais segurança, não tem prescrição, não tem ocorrido, mas é uma ação mais aberta, é mais fácil o doutor ter sucesso nessa ação, entendeu, doutor? E aí eu iria suscitar a questão também seria um dos tópicos, iria suscitar o fato dela não ter anuído, ela não ter sequer comparecido a essa audiência de conciliação, não teria como converter o inventário em arrolamento. Perfeito. E, paralelamente a isso, ela não foi citada para se defender, para expor das questões todas, e também não foi sequer intimada da sentença. Eu estou achando que foi coisa de assessor de juiz. Por isso, doutor, eu trabalharia com ação declaratória de nulidade de ato jurídico. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico. A chance do doutor ter sucesso nessa ação, ela acaba sendo muito maior do que a ação de nulidade, anulatória. A anulatória, o objetivo é o mesmo, né? Essa ação é sempre no mesmo juízo, né? Em primeiro grau, onde foi prolatada a sentença. Essa ação, ela pode ser distribuída de forma autônoma ou por dependência, depende do ato que o doutor quer gerar nulidade. Se de fato é de uma sentença, o doutor trabalha com dependência. Se não tem sentença, o doutor trabalha do ato jurídico, então ela acaba sendo uma ação autônoma, viu, doutor? Não tem sentença. Não tem sentença, então é uma ação autônoma. É uma ação autônoma. Não, ela tem sentença no caso, viu? Ela tem sentença? Tem sentença, mas não foi... como eu falei, houve uma audiência de conciliação. Essa senhora, em que pese intimada, ela não compareceu. Aí o juiz, só com os que estavam lá, não deixou ninguém falar nada. Inclusive o vendedor da casa estava lá querendo falar isso. O juiz não deixou falar nada. E só disse, vamos fazer o seguinte, aqui é 11% para você, 33% para você e tal. Aí fez homologou uma suposta conciliação e já proferiu sentença no dia seguinte. Me causou estranheza, porque a Defensoria Pública está ajuizando essa ação em nome dessa inventariante. Então, me causou surpresa essa celeridade toda num processo de inventário em que não se ouve ninguém, não é? Se faz dessa forma trabalhada. Então, foi isso. Primeiro, ele intimou para a audiência de conciliação, estavam presentes 2
supostos herdeiros, 2 não estavam, uma reside na Alemanha, sequer foi intimada, e essa senhora, ela não sai de casa, ela tem fobia de sair de casa. Pela cegueira, ela tem fobia, mesmo pelo pessoal criado na roça, né? Então ela não foi. Então eu entendo, pelo que eu dei uma olhadinha passando, que não poderia o juiz. Se ela fosse incapaz, tudo bem, mas não é o caso. Converter a ação de inventário em arrolamento sumário, sem anuência de todos. Não teria como. E assim, e mesmo se tivesse essa possibilidade jurídica, ele teria que ter intimado as partes da sentença. Ela não foi intimada. Verdade. E a ação, na verdade, a ação declaratória de nulidade, ela é sempre a melhor opção do que a anulatória e também, doutor, que a rescisória, né, do 966. Porque a ação rescisória, ela é uma ação ruim. Essa ação declaratória, ela é embasada, ela tem fulcro em qual dispositivo? O doutor vai trabalhar com o Código Civil e aí o doutor pode trabalhar com um artigo, dependendo de prescrição do ato jurídico. Olha que legal, essa ação ela te dá uma abertura até em relação à fundamentação. Se o doutor for fazer a ação, a rescisória, um exemplo, poxa, a rescisória o doutor fica totalmente preso ao artigo 966, né? O doutor não tem... inclusive não é taxativo, né? Na verdade ele é taxativo e não exemplificativo. Ou seja, a chance de dar errado é muito grande, porque se o juiz, por interpretação, olhar e falar, opa, não, aqui não cabe o artigo 966, o doutor acaba perdendo, né? Ação declaratória de nulidade, ela é muito legal quando a gente tem a oportunidade de usar, porque a gente foge da ação rescisória e foge da anulatória, que é uma açãozinha também traiçoeira, porque você vai ter que achar a lesão, o estado de perigo, se não fundamentar bem naquilo, você perde. A ação declaratória de nulidade, ela nos dá uma abertura. O doutor pode fundamentar nesse caso? O doutor está pensando em pedir a nulidade do quê, doutor? Estou pensando em pedir a nulidade. Do formal? Além da sentença, dos atos subsequentes à inicial, porque ela não foi citada, porque ela deveria ser citada, a partir do momento que eu entendo, o meu modo de sentir, que ela não compareceu à audiência de conciliação porque ela não teve interesse. Então ele não poderia convolar, transformar, converter inventário em arrolamento sem anuência dela. Eu não sei se eu estou equivocado. Entendi. Então ele deveria citá-la. O processo deveria seguir normal e ela ser citada para se pronunciar. Entendi. Seria isso, doutor? Entendi. Então, entendi. Então, na verdade, o doutor vai ter que usar, não tem jeito, vai ter que usar o 249 do Código de Processo Civil. O doutor vai ter que fundamentar, diante do que o doutor me falou, fazendo uma conexão correta, o 249 do Código de Processo Civil e o 250. Porque o doutor vai trabalhar com aquele artigo que fala que o juiz, ao pronunciar a nulidade, declarar os atos atingidos, ou seja, você quer atingir o ato nulo, né? O ato nulo porque é prejudicial. Então é isso mesmo, o doutor vai ter que trabalhar com o 249 e também o 250. Doutor, é a linha de raciocínio do doutor. Eu quero anular a homologação da suposta conciliação, porque se não tinha todas as partes, como é que pode haver conciliação? E o doutor também deve, além desse artigo, né, que é o artigo 249 e 250, o doutor deve usar o 244 e 248 também. Sim. Faz uma conexão, né? Sempre na ação declaratória. Sempre na ação declaratória de nulidade. Ok. O doutor pode trabalhar com 282 atual, né? Então dá para trabalhar também. Por quê? Tudo CPC aí, né? Tudo CPC. Porque, na verdade, a ação declaratória de nulidade é um vício processual. A não ser quando a gente entra em questões de mérito, mas não é o caso, né? É um vício processual e o doutor vai ter que pedir a nulidade em virtude desse vício processual, porque foi falta de requisito, não cumpriram o requisito, né? Sim. Na verdade é essa, né? Agora, doutor, me fala uma coisa, em relação ao uso capião, ela tem... O que a gente tem de prova dela, da posse dela? Porque a posse dela é maravilhosa, né? É uma posse muito... Não, a posse dela tem 45 anos. Quem tem a posse dela? O próprio irmão dela, que foi indigitado como herdeiro, né, na ação do inventário, ele declara isso. Inclusive, na contestação de extinção, ele mencionou esse fato, que ela havia adquirido a casa por dinheiro da parte dele. E por a questão logística, foi que a mãe registrou junto à prefeitura o IPTU em nome dela. Porque eles colocaram até como se fosse o número do registro de imóveis, o número lá de cadastro de IPTU, que não tem nada a ver. Aí a gente jogou a certidão do cartório de imóveis nos autos,
demonstrando que ela tem uma certidão negativa, ela não tem propriedade nenhuma em nome dela, nenhum imóvel em nome dela, e que esse imóvel, na verdade, ele está registrado em nome da vendedora. E esse senhor, que é o irmão dela, declara tudo isso. Tá. Inclusive na contestação. Ele fez tudo isso. Doutor, ela ainda não se pronunciou, então, porque a citação dela foi né? Válida, né? O que a gente pode fazer para ajudar ela? Faz uma declaração, doutor, chama declaração de ciência. Aí faz mais ou menos assim, eu, nome completo é RG CPF, quem aceitar assinar, né? Pode ser os confrontantes, pode ser conhecidos. E declaração de ciência. Eu, nome completo RG CPF, declaro para todos os fins de direito que ela tem a posse há mais de 40 anos, né? Então, dá para fazer isso. Pronto. Nessa declaração, o doutor foi muito inteligente. E ninguém contesta isso, meu doutor, porque ela tem 45 anos. Então, e o doutor foi muito inteligente com essa informação. Eu incluiria nessa declaração dizendo que ela tem deficiência visual e que ela consegue se locomover somente dentro do imóvel. Tanto é que ela não sai do imóvel, né? Então, é uma questão de... E do irmão dela, poderia ser mais específico, além de declarar todas essas questões, ele declarar que vendeu a casa, que recebeu o dinheiro dela? Poderia, doutor. Poderia fazer uma declaração assim também. Poderia. Não só poderia, como se fizer, vai ajudar muito. E se os campeões do doutor, a chance de sucesso é gigantesca, né, doutor? Só se for uma fatalidade jurídica, um juiz corrupto... E objeto de defesa, doutor? Eu só poderia utilizar como matéria de defesa nessa porque eu não vou me limitar a tentar anular. Eu vou entrar no mérito também, não sou maluco. Então, eu poderia suscitar em objeto de defesa só depois que ajuizar a ação de uso campeão. Eu faria Ou antes eu já poderia, como ela preenche os requisitos, já poderia suscitar. Eu faria primeiro uso campeão, eu faria a distribuição. Por que a estratégia correta é primeiro uso campeão? Porque no uso campeão, nós temos que solicitar em nome dela as certidões de distribuidor civil. Não vai constar nada. Se a gente distribuir anulatório e depois fizer uso campeão, já vai constar a certidão positiva. Então eu faria a ação do uso campeão primeiro, porque nós vamos juntar a certidão de distribuidor civil da esfera estadual e federal, vai ser uma certidão negativa, ótimo. E aí depois, né, o doutor querendo entrar no mérito, ação declaratória de nulidade. Mas o correto da estratégia jurídica aí, doutor, é fazer primeiro a ação do uso campeão. Esse uso campeão tem que ser o 1238 do Código Civil, o enunciado 492 e a súmula 237, né? Para ela poder usar como matéria de defesa, se alguém fizer algo contra ela, né? O que já está acontecendo. A gente vai tentar anular, mas já fizeram. Agora, doutor, é importante também, eu pensando aqui, a cabeça não para porque eu quero te ajudar. Mas é muito importante que na ação declaratória de nulidade não anulatória, o doutor utilize também o artigo 282, que também é um fundamento interessantíssimo, né? Porque ao pronunciar a nulidade, o juiz vai declarar os atos atingidos. Então ele pronuncia a nulidade e já declara os atos atingidos, para não deixar a decisão dúbia, né? Porque na verdade é o seguinte, eu não advogo, eu não milito, e muito menos nessa área. Eu só para abrir um parênteses, eu sou delegado de polícia há 23 anos no estado da Bahia. Então, como eu falei, direito é como medicina, cada um tem sua especialidade. A minha é penal e processo penal. Pronto. E acabou. Nessa ação declaratória de nulidade, eu não poderia adentrar no mérito de nada. Para suscitar, por exemplo, um direito de moradia, um direito real de habitação, pelo fato de ela ser deficiente física, e por essas questões que a gente falou. Já poderia entrar nessa questão, que o imóvel foi pedido e tal. Eu sei que na prática, às vezes a gente se empolga e a gente acaba mencionando alguma coisa, até para dar uma alfinetada do outro lado, né? Mas não, essa ação declaratória de nulidade, ela é pura mesmo. Se limita só a isso. O ideal é bater só no ato jurídico que deve ser invalidado, até para não gerar confusão, o juiz não errar, e mesmo porque o juiz só vai decidir isso, né? Se o ato jurídico vai ser invalidado ou não. Na ação de extinção, poderia suscitar todas essas questões? Na extinção, sim. Na extinção, não que seja matéria, que não é, mas eu acredito que mencionar isso na extinção, pelo menos a gente não sai fora do perfil da ação. Não ajuda, não é de teor dos requisitos, mas não sai fora da ação, né? Não fica fora de lógica. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa ação de extinção, é possível a reconvenção compensatória? No caso, ela, no afã de querer resolver essa questão com as próprias mãos, o exercício arbitrário das próprias razões, ela foi lá, xingou a senhora, cometeu violência psicológica, isso está consubstanciado já em processos.
criminais, cíveis, inclusive, foi o que embasou o deferimento das medidas protetivas de urgência, que foram, ela não, segundo o STJ, ela não tem um prazo específico. Trata-se de tutela inibitória, a natureza jurídica seria essa, não tem um prazo, mas a juíza primeiro concedeu 6 meses, agora prorrogou mais 6 meses. Então, isso gerou um dano moral. Ela poderia, em objeto de, se fosse o caso também do Instituto da Reconvenção, suscitar isso na ação de extinção, ela tem um crédito, porque ela tem uma conexão, porque se a discussão é o litígio em torno do imóvel, ela foi lá, invadiu a casa, ameaçou a senhora, cometeu violência psicológica, está constatado em laudos periciais, inclusive, da equipe multidisciplinar, e aí gerou um dano. E aí, mesmo que se entendesse de forma remota que existiria um direito realmente hereditário que envolvesse a questão, ela está pedindo a compensação. Isso são matérias de defesas alternativas, né? Se uma cair, ficaria a outra. Além disso, eu não sei qual seria o momento de discussão. Ela realizou muitas benfeitorias úteis e necessárias no imóvel para manter a casinha em pé. É um caseabrezinho, doutor, muito simples. Mas ela realizou as expensas dela, exclusivamente. Então ela agia com um ânimo dominante mesmo. Ela era dona e todo mundo tinha ciência disso. Aí essa garota, por último, por essas questões, essas picuinhas e tal, de ter perdido o poder familiar da filha, porque era uma pessoa totalmente transtornada. Precisa ter um tratamento psiquiátrico. Mas a Defensoria Pública comprou a demanda, doutor. Infelizmente, a Defensoria Pública de Alagoas tem procedido de uma forma reprovável, um órgão que deveria fortalecer, igualmente, a defesa daqueles menos favorecidos, mas realmente tem agido, até na defesa lá de medida protetiva, eles estão dando um murro em ponta de faca. A questão está evidente, eles não impugnam a prova, e aí, mas questionam depois. É uma coisa absurda. Mas aí a Defensoria Pública, ela foi lá e demandou a questão dela. Então, essa questão, o que é que o senhor acha de elencar nas teses de defesa a questão da reconvenção, por essas questões que eu falei? Ela tem os valores lá que as expensas dela gastou, e seria objeto de discussão lá no inventário. Seria. E também tem essa questão do dano moral, dos danos morais que ela praticou. Foram danos realmente consideráveis. A senhora já estava com depressão pela morte da mãe desde 2021, e aí agravou, foi uma coisa terrível. Ela é uma pessoa muito baixa mesmo. O doutor, na verdade, no processo civil e no direito civil, como que nós vamos usar isso a favor? Nós vamos chamar do Instituto da Compensação. Então, pode ser usado em convenção ou em pedido contraposto, também é muito comum. E aí nós vamos usar o termo da compensação. É o termo que nós vamos usar, doutor. Da compensação. Para não usar a reconvenção. Eu poderia usar o artigo da reconvenção? O doutor, o ideal nesse caso, eu não usaria a reconvenção para evitar gastos e risco de sucumbência. Eu faria do pedido contraposto. O que é esse pedido contraposto? É um contra-ataque também, mas dentro da peça. Então, no pedido contraposto, eu alegaria o Instituto da Compensação. Entendeu, doutor? Tá ok. Compreendi. Então, eu vou suscitar tudo, eu vou esgotar, né? Porque se perder uma tese e não for acatada, pelo menos sobra outra para direito de moradia, uma série de coisas, né? As peças que forem feitas, doutor, se o doutor quiser, marca comigo, dentro do teu horário, dentro da agenda direitinho, com muito carinho. O doutor pode mandar a peça antes. Essa plataforma é muito legal porque eu consigo abrir por aqui. E aí eu consigo fazer ajustes, acertos, retificações. Se o doutor quiser, eu me coloco à disposição para ajudar. Marca a mentoria, mas vale a pena. Vale a pena porque é uma hora só para a gente cuidar da peça, tratar, acertar, ajustar, retificar, viu? Se o doutor quiser, eu ajudo. Quero sim. E mesmo porque eu sempre falo que não é fácil, né, doutor? É um peso nas costas, né? Então é uma forma de dividir um pouquinho o peso, porque não é fácil. Advogar para conhecido, para parente, é difícil, né? Ainda mais essa situação, né? Eu pedi, quem está advogando é uma pessoa conhecida, mas que não tem muita experiência, e não é expertise dele na área, né? Então, a gente pesquisando, hoje o Dr. Google nos ensina muito, eu te encontrei, e como eu verifiquei que você é bem especializado na área e realmente tem gabarito, né, para isso, tem know-how, inclusive, aí eu disse, não, vou bater um papo com o Dr. Júlio para a gente se precisar, se caminho certo, eu ajudo, me coloco à disposição para fazer essa ratificação das peças,
às vezes o advogado, a advogada, a gente tem aquela questão de ego, né? Mas normalmente aceita. Normalmente fala, não, professor Não, Júlio... mas nesse caso, não, é um menino novo, simples, e a gente é quem conduz a coisa aqui, doutor, na realidade. E eu sempre falo isso porque normalmente quem é estudioso no direito imobiliário fala, professor Júlio, pô, eu quero conhecer ele, quero bater um papo com ele, vou aprender. Então, a coisa normalmente é leve, né? Salvo exceções. O livro mais vendido no Brasil, Direito Imobiliário, atualmente é o meu, Direito Imobiliário de A a Z. Não, Eu não comprei, mas vou adquirir, doutor. Eu fiquei interessado que quando a gente entra numa demanda, apesar de não ser minha área, porque o próximo ano pretendo me aposentar, se Deus permitir, eu estiver vivo, eu pretendo advogar, mas minha área específica. Mas eu achei muito interessante essas questões. Até porque tem outras demandas também da minha própria família que eu vou precisar. Doutor, conta comigo, viu? O livro Direito Imobiliário de A a Z é um livro muito legal. Eu falo que o livro não deixa autor, né, rico, nada disso, porque quem ganha dinheiro no Brasil com o livro é o Paulo Coelho, né? Autoajuda, né? Mas que é o livro mais vendido, é. Doutor, ganhou um amigo aqui, tá? Quando vier em São Paulo, vem tomar café comigo. Se aposentar, precisar de ajuda, quiser atuar na área, conta comigo também. Eu estou na Bahia, especificamente em Vitória da Conquista, a Suíça baiana. Se estiver passando por aqui ou quiser fazer uma visita também, dá um alô aqui, viu? Eu vou muito para Bahia, doutor. Médico e polícia, a gente fala assim, ó, é bom não precisar, mas se precisar, a gente verdade, por aqui, verdade. É bom saber, quando eu precisar de alguma orientação, algum conselho, já sei com quem contar. Vou salvar no meu WhatsApp. As peças serão 3 peças, aí eu vou agendar direitinho pra gente dar uma analisada. Viu? Tá bom. Ganhou um amigo aqui. Vou muito à Bahia, inclusive tenho passagem comprada para ir para a Bahia com a família, né? Levar os filhos para a Bahia. Eu vou para. Eu não lembro agora, doutor. Praia. Eu esqueci o nome agora, mas já fui. A lua de mel foi na Bahia. Já dei muita palestra na Bahia, Arraial da Ajuda. Olha, como eu gosto, o doutor mora bem, viu? Arraial da Ajuda, fica aqui próximo. mora bem. Gosta disso aí, olha lá. Maravilhoso. Mora bem. Isso é bom. Tem um amigo aqui, tá, doutor? Tá, doutor, muito obrigado, viu? Vai nessa linha, usa o capião, súmula 237 e ação declaratória de nulidade. Foge da ação anulatória, porque no processo civil, no direito civil, ela acaba sendo mais traiçoeira, viu, doutor? Ótimo. E rescisória nem se fala, a rescisória é horrorosa, né? A rescisória... a rescisória aí não tem nada a ver não, porque eu não vou questionar só a sentença. Não, a rescisória ela é terrível, ela é cara, porque ela é onerosa, você tem que calcionar 5%, e é uma ação traiçoeira. E quando você perde, a sensação é horrível, porque aquele valor que calcionou vai para outra parte. Então, é uma ação que a gente tem que fugir. Na prática, tem que fugir. Sim. Tá ok, doutor, muito obrigado. Tchau, doutor, um abração. Fica com Deus, tá? Obrigado. Tá ok.